Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Hoje nós vamos continuar estudando os livros da Bíblia e hoje é dia dos Evangelhos, que contam a história de Jesus Cristo. Mas antes de eu começar a falar dos Evangelhos, eu gostaria de falar para vocês o que aconteceu nesse período entre o último livro do Velho Testamento e o primeiro do Novo Testamento, que foi chamado de período intertestamentário. Foi um período onde houve um silêncio profético, onde Deus não enviou mais profetas para falar nada até que Jesus viesse. Então, o último livro do Velho Testamento, que é Malaquias, ele acontece por volta de 430 a.C. Ele estava acontecendo na época do Império Medo-Persa. Lembra que teve o Império Babilônico, depois veio o Império Medo-Persa, e aí esse império permitiu que os judeus voltassem do cativeiro para sua terra para reconstruir ali o templo, as muralhas, a cidade, e eles voltaram com 3 levas, sob Zorobabel, depois Esdras, depois Neemias. E eles foram ali reconstruindo a sua cidade. Depois dessa época do Império Medo-Persa veio o Império Grego, com a sua extensão do Império Macedônico, com Alexandre o Grande, um grande imperador, assim, que teve uma expansão territorial muito grande. Esse império aconteceu entre 333 a.C. até 323 a.C. Quando Alexandre o Grande morreu, ficou o Império Macedônico dividido entre os Ptolomeus, os Seleucidas, e assim eles tomaram ali o controle da Terra Santa. E eles foram governados então pelos macedônicos. Só que eles começaram a impedir o judaísmo, impedir que eles adorassem a Deus, os judeus, impedir que eles pudessem ter ali uma independência. E aí Matatias e seus filhos iniciaram uma rebelião contra Antíoco IV, que era dos Seleucidas, desse império macedônico ali, desse governo macedônico. Então eles se revoltam contra eles, por conta de toda essa dificuldade deles poderem se expressar como povo. E aí o principal líder foi Judas Macabeu, né? E eles se revoltam contra eles, restauram o culto ao templo em 165 a.C. E aí começa uma dinastia, um governo desses macabeus ou asmoneus. Então eles vão governando até 63 a.C., onde a Terra Santa é invadida por Roma, né, o Império Romano, e aí começa o domínio romano sobre a Terra Santa. Que quando Jesus chega, lembra que estava acontecendo esse domínio do Império Romano. Quando Jesus nasceu, o imperador era o Otaviano, César Augusto Otaviano. E quando ele exerceu seu ministério, era na época do imperador Tibério. Só curiosidades para você se situar ali no que aconteceu. Então, quando Jesus nasce, né, estava acontecendo então esse Império Romano, e aí os evangelhos contam toda a história de Jesus, desde o seu nascimento, o seu ministério, o seu batismo, o seu ministério, a sua morte, a sua ressurreição e todos os ensinamentos, milagres que Jesus exerceu aqui na Terra. Só que existem 4 evangelhos e eles têm uma visão um pouco diferente um dos outros, assim, sobre Jesus. Eles contam a mesma coisa, eles não são contradizentes, nada disso, eles são complementares. Cada um conta uma parte, algumas histórias são contadas em todos os evangelhos, por exemplo, como o batismo de Jesus, a multiplicação dos pães, a morte de Jesus. Então tem coisas que são contadas em todos os evangelhos. Tem outras histórias, outras coisas que são contadas em alguns. Por exemplo, o nascimento de Jesus é contado em Mateus e em Lucas. O único evangelho que fala sobre a oração de Jesus antes dele morrer foi João. E assim tem algumas características de cada um que são um pouquinho diferentes. Mas o que eu queria mostrar aqui para vocês é que a visão de cada evangelho também é diferente. Por exemplo, o Evangelho de Mateus, que é o primeiro evangelho, ele sempre fala sobre o cumprimento daquelas profecias que falavam que Jesus viria. Então, ele sempre coloca assim, para se cumprir o que estava escrito em... Aí ele cita Isaías, cita Miqueias, cita vários profetas. Então, ele sempre está querendo
mostrar que Jesus era aquele esperado. Ele tem uma visão de Jesus como rei. Então ele coloca Jesus como um soberano, como rei. É a visão que você vê lendo o Evangelho de Mateus. O Evangelho de Marcos, que é o segundo evangelho, já tem uma visão de Jesus como servo. Por exemplo, ele veio para morrer por nós, para nos servir através da sua vida, do seu sacrifício, nós fomos salvos. Então, ao mesmo tempo que ele é rei, ele também é servo. O Evangelho de Lucas já mostra a visão de Jesus, por exemplo, como um homem perfeito, um homem sem pecado, um homem que atravessou aqui na Terra vivendo plenamente a sua humanidade. Né? Então é uma outra visão. Eles contam as mesmas histórias, mas você vê que o enfoque vai mudando. E o último evangelho, que é João, apresenta Jesus como Deus. Fala muito sobre a divindade de Jesus Cristo, sobre a profundeza assim, da verdade, da revelação de Jesus Cristo. Então ele fala do verbo que se tornou carne e habitou entre nós, né? Jesus como a própria palavra se materializando em ser humano e habitando entre nós. Ele era o próprio Deus. Então você vendo e lendo os evangelhos, você vai ver que eles contam a história de Jesus desde o começo da sua vida, né? Desde o nascimento. Lucas é o mais detalhista nessa parte do nascimento, né? Até a sua morte e a sua ressurreição. Se nós fôssemos falar sobre cada livro aqui, a gente ia ser um pouco repetitivo, porque muitos milagres de Jesus, muitos ensinamentos de Jesus estão presentes nos 4 evangelhos. Mas eu quero mostrar para vocês que é como se fossem assim várias pessoas que souberam e que viram o que aconteceu com Jesus e que relataram isso, formando esses evangelhos. Mateus, que é o primeiro, e João, que é o último, eles estiveram com Jesus, eles andaram com Jesus, que nem João fala depois nas suas cartas, né? Não no Evangelho, mas nas cartas, ele fala assim, nós vimos ele pessoalmente, nós ouvimos as suas palavras presencialmente. Então ele queria dizer assim que nós temos autoridade para dizer o que nós estamos dizendo sobre Jesus. Eles andaram e viveram com Jesus. Então, tanto Mateus quanto João. Marcos e Lucas, eles ouviram sobre Jesus e escreveram ali, né, o que eles estavam ouvindo sobre Jesus. De alguém que esteve, né, que teve um contato, que sabia exatamente o que estava falando sobre a vida de Jesus, nosso Salvador. Então veja, os evangelhos, eles contam que Jesus nasceu de uma virgem como era esperado, que ele não teve pecado. Contam o batismo de Jesus. No momento do batismo de Jesus, a Trindade estava presente. Deus fala com a sua voz, o Espírito Santo vem como uma pomba e Jesus estava ali, o Filho estava ali presencialmente. Então a Trindade está presente ali no batismo. Fala sobre a tentação de Jesus no deserto, né? O jejum, o grande jejum que Jesus fez ali. Depois que ele é batizado, fala sobre o início do seu ministério, fala sobre os primeiros milagres. Por exemplo, o primeiro milagre foi a transformação de água em vinho em Caná da Galileia. Fala sobre a rejeição de Jesus pelos seus da sua própria terra, sobre Nazaré, porque eles não acreditavam que o Messias ia vir daquela forma simples como ele veio. Depois ele conta sobre os evangelhos, né? Mostram os ensinamentos de Jesus através do Sermão da Montanha, através das parábolas, através de respostas que Jesus dava para pessoas que vinham questioná-lo, tanto com boas intenções, né? Que eram do povo, quanto com más intenções, como os escribas e os fariseus. Contam os milagres que Jesus fez, então contam sobre curas,
né, de cegos, de surdos, de mudos, de paralíticos, de pessoas que eram atormentadas por demônios, então eles foram libertos, por exemplo, Maria Madalena, né, que era atormentada com muitos demônios, e outros, como o endemoniado gadareno, né, que o espírito mal saiu dele e foi para vários porcos, né? Deus permitiu isso para mostrar que grande legião que havia ali dentro daquele homem de demônios. Também os evangelhos mostram grandes milagres sobre a natureza, como, por exemplo, acalmar a tempestade, como Jesus andar sobre o mar, o controle que ele tinha sobre as leis físicas. Fala também sobre outros tipos de milagres, como a multiplicação dos pães, e conta tudo que Jesus fez ali, ajudando tanto aquelas pessoas e ensinando tanto a palavra de Deus, porque ele era a própria palavra, ele era o próprio Deus encarnado ali. Depois conta sobre a sua perseguição ali pelos sacerdotes, que desejavam a sua morte, que tramaram a sua morte. Mostra toda a história de como foi feita a prisão de Jesus, a crucificação de Jesus, a sua morte e depois de 3 dias a sua ressurreição. Quando ele ressuscita, ele aparece para as pessoas ressuscitado, dá as últimas orientações e mostra a sua ascensão aos céus, deixando a promessa de que o Espírito Santo viria logo depois daqueles dias e estaria com aqueles que crescem até a sua volta, que ele não nos deixaria órfãos, mas que ele enviaria o seu Espírito Santo. Assim terminam as histórias de cada evangelho e depois vai iniciar o livro de Atos dos Apóstolos, que nós vamos estudar na próxima semana, que aí fala sobre quando esse Espírito Santo vem e o que acontece com as pessoas que receberam o Espírito Santo e como que a igreja primitiva começa a crescer e como é que Jesus age agora, não mais em corpo presente, mas através do seu Espírito Santo sobre aqueles enviados, sobre os discípulos, os apóstolos, que realizam os mesmos milagres de Jesus, como ele falou, né? Que aquele que cresce nele realizaria não só as mesmas coisas, mas muito maiores. Então, na próxima vez, a gente vai estudar sobre essa continuidade. Então, eu queria mais passar aqui uma ideia sobre os evangelhos, logicamente, para você ter noção, né, do que eles dizem, eu te convido a ler cada um deles. Você pode ler alguns capítulos por dia. O menor evangelho é o de Marcos, que é o segundo evangelho. Então, para você ter uma visão geral, você pode de repente começar a ler por aí, ou então você começa mesmo por Mateus, que conta, faz a ligação entre o Velho Testamento e a vinda de Jesus, né, explicando quais as promessas que falariam que ele vinha. Né? É um evangelho bastante voltado ali mesmo até para os judeus, porque as profecias eram judaicas, né? Então, você escolhe o evangelho que você quer começar a ler para estudar sobre Jesus. O meu preferido, que eu amo, é o de João, porque ele traz assim verdades profundas, né? Ele é até um pouco mais complicado assim de ler, mas você consegue perceber o que a divindade de Jesus e todo o mistério, né? Toda a revelação do que é Deus aqui na Terra através da pessoa de Jesus Cristo. Então, você que é cristão, não pode deixar de ler os 4 evangelhos, porque aí eles são complementares e você vai ter uma ideia contínua, né, completa sobre a história de Jesus aqui na Terra. Então, você precisa, né, ler, comece por algum deles, escolha qual você quiser. Cada dia você lê um capítulo, 2 capítulos, e você vai estudando e aprendendo sobre o nosso Messias. Amém, queridos? Na próxima vez eu vou estar falando sobre a continuidade, né, da igreja, o início, né, da história da igreja, depois que Jesus Cristo morreu e ressuscitou. Amém, queridos? Que Deus abençoe a sua vida, abençoe a sua família e que nós estejamos juntos na próxima vez estudando mais um pouquinho sobre a palavra de Deus. Deus os abençoe e até mais, pessoal. Tchau, tchau.